primeira vez fazendo. Fique tranquila. Muito bom, acho que já estamos live. Já estamos. Querido Alberto, seja bem-vindo a Chicago. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, aos nossos amigos que já estão conectando, sejam todos muito bem-vindos, os amigos aqui de Chicago, os amigos do Brasil, os amigos do mundo todo. O plano inicial era para que o Dr. Alberto estivesse conosco, fazendo um tour pelos Estados Unidos e Canadá. Se eu me recordo bem, a data da viagem, da vinda, era 28 de maio, né, Alberto? Era verdade. Então, e hoje, a data para a visita do Dr. Alberto a Chicago tinha ficado marcada para hoje. Então, quando os planos mudaram, né, obviamente, nós nos entristecemos com o cancelamento e ficamos agora, mas a tristeza durou um pouquinho. Falamos com o Dr. Alberto e ele, muito gentilmente, se dispôs a estar aqui conosco. Então, muito obrigada, meu querido. Seja bem-vindo uma vez mais. E eu acredito que a maioria dos nossos amigos participando conosco já o conhecem, já estão acompanhando, se beneficiando do trabalho maravilhoso que o Dr. Alberto faz, mas eu farei uma introdução rapidinha para os que não o conhecem ainda. Dr. Alberto Almeida é médico clínico geral e homeopata, atuando com terapia transpessoal, e ele é palestrante espírita, diretor da Associação Médico Espírita do Pará e diretor do maravilhoso trabalho assistencial Jardim das Oliveiras. Então, doutor Alberto, uma vez mais, as nossas boas-vindas. O senhor que vem acolhendo, consolando, confortando, trazendo esperança para todos nós, por tanto tempo, com a escolha muito feliz que o senhor vem fazendo de participar do movimento espírita e fazer o lindo trabalho. Então, bem-vindo a Chicago, a nossa palestra, Caminho para Dentro. Muito obrigado, querida. Perdão. Queridos amigos, é com imensa alegria que nós compartilhamos diretamente para essa terra da qual nós guardamos recordações felizes na convivência de um grupo de trabalhadores animados, entusiastas, que me acumularam o coração de bênçãos quando, na nossa estada em Chicago, não só a cidade é encantadora, mas, sobretudo, aqueles que militam nessa cidade, nessa vertente de espiritualização que o Espiritismo propõe, enseja também que possamos nos sentir honrados quando estamos em Chicago. Eu quero deixar o meu abraço terno aos amigos, poder partilhar com eles nesta noite e também de fora de Chicago, do mundo, uma reflexão que possa nos ajudar a fazer uma imersão. Vamos falar em torno de 40 minutos, aproximadamente, 45. Depois a gente abre para uma interação de perguntas e respostas. Conta-se
que o estudante na Universidade Europeia, ao lado de um catedrático, estava maravilhado diante de tanto encanto e beleza de conhecimento que o catedrático dispunha. E em face de uma novidade após outra, ele, sem poder deter o seu contentamento, disse ao catedrático: mestre, mas como é que você sabe tanto? O mestre olhou para ele, sorriu e disse-lhe: meu filho, é muito simples. Basta abrir bem os olhos. O jovem jamais esqueceu essa resposta que fora de uma simplicidade filosófica que ele se quedou fazendo uma análise. De fato, para aprender, é necessário abrir bem os olhos, ler, valer-se do microscópio, do telescópio, quando a vista for insuficiente. De que quanto mais o homem abre os seus sentidos, mais ele aprende a realidade e dá conta de poder experimentar o conhecimento. E assim, o jovem encantado viajou para o Tibete. E ao lado do mestre tibetano, agora numa nova cultura, sob um novo olhar, ficou encantado igualmente. E à medida que os ensinos iam se desdobrando, ele se repletava de tanta sabedoria. Lá pelas tantas, lembrando-se da sua estada no continente europeu, do catedrático, lembrou-se da pergunta que ele fez e da resposta que ele obteve, e não ousou conter a possibilidade de fazer a mesma pergunta. Olhou para o monge mor e disse-lhe: monge, como é que o senhor sabe tanto? O monge sorriu e disse-lhe, numa resposta igualmente simples: ah, meu filho, é muito simples. Basta fechar bem os olhos. As respostas são paradoxais. O Espiritismo junta essas duas culturas, filtrada pelo Espírito de verdade e por aqueles que seguiram a sua orientação, a sua ordem, e que desceram à Terra para estabelecer como uma chuva de estrelas cadentes a comunicabilidade, trazendo as verdades, que nada mais eram do que as verdades esparsas por todo o mundo. A cultura ocidental agora se beneficiava também da cultura oriental, já que o Espiritismo nasceria exatamente em Paris, mas a comunicabilidade se estendera por todo o continente europeu antes de chegar à Europa. O Espiritismo traria essa possibilidade, portanto, de fazer esse acesso à sabedoria, abrindo bem os olhos e fechando bem os olhos. São duas movimentações que nós não podemos desprezar em tempo algum. Para podermos dominar o mundo externo, é necessário ter os olhos bem abertos. As leis cósmicas se revelam do átomo ao macrocosmo, envolvendo as estrelas em torno das quais circulam os planetas. Se quisermos abraçar a matéria para compreender o seu funcionamento, é necessário consultar a tabela periódica, olhar os elementos, os metais, os não metais, e poder ir aos poucos se assenhoreando de onde vem tudo quanto tocamos, tudo quanto vemos, tudo quanto faz parte da nossa estruturação de convivência lidando com o mundo externo. É necessário, portanto, olhar, ouvir, cheirar, tatear, para poder documentar a realidade externa. A misericórdia divina dotou a natureza como um espaço a ser explorado pelos pesquisadores
e pelos não pesquisadores. Os pesquisadores de profissão e aqueles que não o são. Ensejou espaço para que os filósofos, em contemplando, pudessem decifrar as leis e permitiu, desse modo, que pudéssemos nos aproximar bastante desse mundo externo para tentar apreendê-lo, aprendendo com ele e, de algum modo, ganhando sabedoria. Esse movimento, no entanto, ele não se restringe a apenas abrir os olhos, porque o movimento para fora é o movimento primeiro, na fala citada pelo espírito pastorino, Adivaldo Franco, na sua psicografia, quando menciona Krishnamurti, o notável guru da cultura indiana, quando afirmava de que o mundo exterior e o mundo interior obedecem ao mesmo fluxo e de que o acesso do mundo exterior ao mundo interior não se coloca de modo algum, de modo ambíguo, ambivalente, em contradição. Essa fala de Krishnamurti, que se deu no século passado, na década de 60, Pastorino resgata para dizer sobre a fala do mestre hindu de que efetivamente o mundo é um só, como dissera Krishnamurti. O externo e o interno obedecem o mesmo fluxo de vida e de que o nosso caminho ele se faz de fora para dentro. Dominamos primeiro o mundo externo e depois vamos acessando o mundo interno. É necessário dominar o mundo externo para poder dominar o mundo interno, porque são realidades que estão em dimensões diferentes, mas que pertencem à mesma realidade da natureza. Quando, no entanto, nós nos detemos apenas no mundo externo, nós corremos o risco de experimentarmos um desvio, de retardamento do nosso processo evolutivo. Ficamos hipnotizados pelos sensórios e ficamos grudados no mundo externo, tentando estreitar a vida a apenas essa dimensão. E aí nos transformamos em cultores do materialismo, e, por extensão, associadamente, do ateísmo. E essa vinculação com o mundo externo, crendo ou não crendo em Deus, mas fixando-se na matéria, enseja que possamos viver a ilusão da matéria, achando que ela resume toda a vida e toda a realidade. E corremos o risco, nessa perspectiva de fixação, de ficarmos paralisados nessa realidade, condicionados a essa realidade, que é tão forte, que mesmo quando a gente desencarna, nós continuamos com os reflexos dessa realidade material, levando no espírito para o mundo espiritual tudo quanto aquilo que a gente cultivou exteriormente. E quando reencarnamos novamente, nós reforçamos esses condicionamentos e às vezes ficamos paralisados na ilusão dos sentidos, como que hipnotizados pela matéria, fixados apenas nas sensações e reduzimos a nossa vida aos prazeres apenas periféricos, superficiais, e transformamos-nos à semelhança dos animais, detendo uma categoria mais acima, porque temos outras habilidades, trazendo a racionalidade e a emocionalidade, que ficam circunscritas também às coisas materiais. As emoções, elas ficam em torno das sensações. O pensamento se fixa em torno da materialidade, do mundo que se toca, que se vê, que se pega. E aí, nós corremos o risco, nesse demoramento evolutivo, ou nessa rotatória, sem que possamos fazer um trânsito para dentro, de ficar no mundo externo, experimentando os gozos. Então, fica o alimento, fica o sexo, fica os sensórios disponibilizando as sensações do prestígio, do status,
do título, as coisas, portanto, que o mundo condecora, assinala e afirma como sendo tudo, como sendo o sucesso e a felicidade. Mas o que sucede com um homem que fica fixado nessa realidade apenas exterior é que ela não dá conta de preencher o interior, que ainda continua a ser explorado, que fica ainda por ser descoberto, que fica ainda esquecido. Então, a tentativa de lograr experimentar plenitude apenas com as coisas, com o status, com a referência dos títulos, com o patrimônio, com os gozos materiais, geram um movimento de eclipse no indivíduo que dispõe de tudo isso, porque ele dispõe para tentar fazer o preenchimento de uma outra dimensão não atendida, mas em vão. O vazio continua. E quanto mais ele tenta preencher, mais internamente ele se sente desamparado. É que ele perdeu-se de si mesmo. Ele achou que era só ego. E como ego, ele se detém apenas para o exercício do poder, do domínio, procurando amealhar prestígio social, procurando acumular possibilidades materiais no mundo que materialmente ele julga que seja apenas a realidade e que desfruta melhor quem tem um melhor acesso às coisas materiais. Então ele se esforça para ter sucesso e tem, mas não tem paz. Ele consegue coisas, mas não tem felicidade. Ele dispõe de gozo, mas que cede, é fugidio, é passageiro, deixando sempre uma sensação interna de algo que precisa ser preenchido. E quanto ele mais preenche, mais ele sente vazio, porque o que ele tenta preencher é com as coisas. Aos poucos, ele pode fazer um movimento para dentro, mas antes que ele faça, ele ainda tenta subverter essa perdição de si mesmo, essa autoalienação, adiando o seu enfrentamento usando as drogas, usando os expedientes esquisitos, usando jogos do horror estranhos, faz experiências, às vezes até macabras, na tentativa inglória de tentar estabelecer dentro de si um apaziguamento. Ele conquista o mundo, mas não conquista-se. O que deu ensejo a que se afirmasse dentro do campo da ciência, quando se estabeleceu a grande normativa dessa vitória do homem sobre a natureza, em detrimento de si mesmo, na afirmativa célebre que ficou consagrada: o perigo do homem é ter conquistado a natureza sem ter antes conquistado a si mesmo. É uma fala que nos aponta nessa direção exatamente da crise. A crise que nós vivemos de dominar o mundo exterior com os olhos bem abertos, mas não dominarmos o mundo interior. É essa perspectiva que o Espiritismo faz, cultural, porque pega a ciência que define as coisas externas, pega a filosofia que estuda a existencialidade humana, pega a perspectiva religiosa que nos conecta com a metafísica e o espiritismo. Enquanto ciência do espírito, faz essa ponte, esse nexo da ciência que estuda a matéria e da dimensão da religião que estuda a alma, e faz um link filosófico, ensejando o contato dessas duas realidades. É, portanto, com a doutrina espírita, que nós, em abrindo os olhos para estudarmos o mundo material à luz dos ensinamentos dos espíritos e fechando bem os olhos para estudarmos a nós mesmos, vamos nos dando conta que a realidade é uma só, de que a externa reflete a interna, e por isso o homem só é infeliz externamente quando internamente há desencontro, de que ele, quando tem sucesso, mas não tem felicidade, é porque ele dominou as coisas, mas não conseguiu ainda dominar-se, porque ele ainda está por ser descoberto. Essa viagem para dentro, o Espiritismo nos proporciona. No Conhece-te a ti mesmo, da fala pré-socrática.
evocada pelos espíritos por Santo Agostinho no Desdobramento, narrando a sua própria existência, a sua própria vida. Lá na questão 919A, 919 e 919, na sequência, ele traduz essa grande realidade do homem, que é de poder fazer esse mergulho interno. Então, a grande proposição é podermos lidar com todos os nossos condicionamentos, que são múltiplos ao longo das encarnações, de ampla fixação na matéria, de reencarnações aonde nós nos perdemos apenas nos detendo nela, em detrimento da subjetividade, agarrados só na objetividade, para podermos agora fazermos um caminho para dentro, mergulharmos para além da exterioridade para a interioridade, percebermos de que nós não somos apenas corpo, nós somos espírito, não somos apenas ego, nós somos um feixe de luz. O que disse Jô, nessa perspectiva da plenitude e da felicidade, os espíritos afirmaram a Allan Kardec a qualidade essencial nossa como sendo luz, centelha, clarão. Na questão 88 de O Livro dos Espíritos, quando ele nos esclarece essa realidade mais intrínseca. Então, o caminho que devemos fazer para podermos fazer um amplo domínio da realidade e conseguirmos colocar as coisas nos seus devidos lugares é nos encontrar. E nos encontrar é fazer o movimento para dentro, ter a acessibilidade à nossa subjetividade. E a nossa subjetividade é um mundo tão infinito quanto é o mundo cósmico macro, ou quanto é o mundo microscópico, infinitesimal. Nós somos seres que temos a dimensão material e a dimensão espiritual. A natureza que nos fala da condição humana e a natureza que nos fala da nossa essencialidade, da nossa subjetividade. O autoconhecimento, o autoencontro, é a grande necessidade para que possamos deter, apreender e aprender sobre nós mesmos. É, portanto, olhar-se para além do ego, porque o ego, condicionado por muitas vidas, quando ele se encaixa no corpo, quando ele se mergulha no corpo, ele como que perde a sua dimensão da sua sensibilidade de contato com a sua essência. E aí, ele fica achando que a vida é só isso. E aí, teleguiado para fora, ele se lança para viver apenas o mundo da ilusão. E é o mundo da ilusão porque ele vive desconectado dentro dele mesmo. É necessário que ele possa fazer o acesso interior a fim de dar-se conta de que a realidade expressa externamente resulta de uma realidade subjetiva, interna. E de que, portanto, ele lidar melhor com o mundo se ele conseguir lidar melhor com ele mesmo. Então, não é o mundo que é pecaminoso, que é horrível, que é detestável, porque nada que Deus construiu é desprezível. É a autodesqualificação, a autoalienação que faz com que ele não saiba lidar com o mundo, emprestando-lhe ao mundo externo o resumo da realidade e vivendo em função de. Ao invés de poder viver em função da sua essencialidade, valendo-se do mundo externo. Então, é uma questão de hierarquia. O resgate dessa hierarquia é sairmos nessa caminhada para a interiorização, nesse movimento para dentro, da direção da matéria para o espírito, do ego para a nossa dimensão essencial. Se nós não fizermos isso, nós continuaremos desconectados. E à proporção que vamos mergulhando, nós vamos percebendo que esse mundo é abismal, do sentido, do tamanho, da sua infinitude. A alma é incrível, porque mesmo quando você analisa o seu funcionamento, aqui bem numa dimensão humana, você vê que tem memória, tem concentração, tem linguagem, tem afeto, tem percepção, tem juízo, enfim,
tem uma série de características que compõem a nossa estrutura psíquica. Essa estrutura psíquica, no entanto, ela é apenas uma das expressões daquilo que nós somos. Porque para além dela, e mais profundamente para além dela, tem outros conteúdos psicológicos que jazem dentro de nós mesmos. Há pensamentos, emoções, sensações que não são dessa vida, que resultam de complexos, de memórias que estão em outras existências e que nós carregamos dentro de nós mesmos. Alguns, lá do nosso passado longínquo dos animais, quando ainda estávamos nos elaborando quanto princípio espiritual para nascermos espíritos na posição de simples ignorante, segundo Allan Kardec recebeu dos espíritos. Esse sentido de raiva, agressividade e medo, a nossa origem é lá do outro reino. Mas temos também, ao longo das múltiplas existências, uma série de experiências e lições acumuladas, algumas positivas, outras nem tanto, algumas muito negativas, outras nem tanto. E esse conteúdo subjaz como subpersonalidades. Ou seja, quando eu saio de fora para dentro, para além do corpo na direção da alma, eu encontro uma personalidade formada por todos esses conteúdos psicológicos, e quando eu vou mergulhando dentro, eu tenho outras subpersonalidades que me habitam, significando dizer que, como eu vivi várias vidas, eu não sou um só, eu sou um grupo. Sim, sou um só, mas eu tenho que gerenciar um grupo de subegos. Eu tenho um ego que se relaciona com o mundo e tenho um grupo de subegos, de subeus humanos, que eu carrego dentro de mim mesmo. Que quando olham para uma cena, vem um sentimento de nostalgia, porque vivi alguma coisa relacionada àquela cena. Quando ouço uma música antiga, me remete a um sentimento de alegria, porque tive uma experiência relacionada àquela música. Quando eu visito um lugar, acorda-me sensações de pavor, porque às vezes desencarnei torturado naquele lugar. Enfim, à medida que eu vou me movimentando na Terra, vendo os filmes, lendo os livros, encontrando pessoas, vão vindo conteúdos internos dentro de mim que eu nem sabia que tinha. Eu nem sabia. Eu me lembro de uma certa pessoa que, certa feita, se encontrou comigo num atendimento psicoterapêutico, na época homeopático, médico, e ela disse, eu depois pude saber, no segmento dos atendimentos, que ela mudou de religião quando me conheceu. Porque quando ela me viu, ela disse, eu conheço essa pessoa, mas ela não era reencarnacionista. Ela era católica, e tinha uma vinculação de atribuições no catolicismo muito intensa, ela tinha uma atividade muito intensa no catolicismo. Era uma quase freira, aliás, por pouco não foi freira, mas o fato de tê-la me conhecido, de ter me conhecido, gerou nela um conflito existencial, porque aquilo bateu com um sentimento que era da reencarnação, e ela, na sua crença, o catolicismo dos moldes que está posto hoje, não tem nos seus postulados a lei da reencarnação, não contempla, ele não admite essa realidade. E ela, nessa experiência vivencial, foi tão intensa que mexeu com a fé. Hoje, ela é uma trabalhadora espírita, que trabalha num estado bem longe do norte, mas que fez a sua adesão a uma nova forma de enxergar-se e de enxergar o mundo em Belém do Pará, num atendimento médico. Às vezes um encontro, uma experiência com a natureza, com um lugar, com um livro, com um filme, é capaz de subverter uma ordem, levando para uma outra ordem interior, e que faz você, exteriormente, ter uma nova releitura do que é o mundo externo, o mundo material. O homem só dá conta de ser pleno quando vai para dentro. À medida que ele vai se descobrindo e vai lidando com seus pensamentos, as suas emoções, as suas sensações físicas, vai lidando com as suas senso-percepções, vai lidando com as suas memórias, com esse grupo de conteúdos que emerge, à medida que ele vai podendo fazer isso, esse acesso, e podendo tomar ciência disso, e vai podendo fazer uma regência disso, ele vai se dando conta de que ele é espírito, infinito nas suas multifacetadas manifestações,
E vai se dando conta de uma realidade ainda mais assim, curiosa, é de que egoicamente ele não dá conta de tocar essa vida. Ou seja, o ego, como eu humano, não é suficiente para governar a existência. É incompetente. Ele não consegue. E se ficar só no ego, e se tentar negar essa multiplicidade existencial, se tentar negar esse inconsciente profundo que está além da barreira placentária, ele entra em crise, aumenta a ansiedade, surge o medo da morte, ele começa a experimentar conflitos porque ele não consegue lidar com a energia agressiva, não consegue lidar com uma tristeza crônica, enfim, ele não consegue manejar com ele mesmo. É nesse viés, é nesse caminho que nós vamos perceber de que o ego não é o dono da bola. Ele não pode ser o rei ou o presidente, se preferirem. Ele, quando muito, é um ministro que deve agenciar os seus secretários. O secretário da emoção, o secretário que vai lidar com o pensamento, o secretário que vai lidar com o corpo, o secretário que vai lidar, enfim, com os diversos departamentos da vida psicológica. Ele, como ministro do presidente, o presidente está além. Ou o rei, se preferirem, nessa metáfora, que é aquele que jaz com a qualidade de força superior que Allan Kardec chamou de centelha. Que Jesus disse que era o Deus pequenininho, com D pequeno, na sua tradição judaica, e ele evoca e diz, vós sois deuses. Aquilo que eu faço, vocês podem fazer, e podem fazer muito mais. Então, aquilo que Jesus representou como sendo o espírito mais perfeito, o mais incomparável, ainda não conseguido ser colocado em limites, porque ele ultrapassa todos os limites, esse espírito disse que nós podíamos ser muito mais do que ele. Falando do processo evolutivo, da reencarnação. Então, essa dimensão Deus é a dimensão do sagrado que somos. É impossível a gente gerenciar a nossa vida se não mergulharmos no sagrado. Então, é necessária a conexão com a nossa dimensão essencial para que a gente possa lidar egoicamente, a fim de que a gente possa lidar no mundo externo, das aparências, do corpo, das sensações, da matéria. Então, é do mundo interno, num processo iluminativo. E iluminativo no sentido não é de que você vai procurar a luz, é você vai se iluminar, eu vou me iluminar. Porque a gente não se ilumina pegando uma luz externa, a gente se auto-ilumina e ilumina. Então é nesse caminho, é nessa direção que Jesus nos chama a atenção quando diz, buscai primeiro o reino dos céus, e a sua justiça, tudo dentro. E tudo mais vos será acrescentado. Ou, como disse aos fariseus, hipócritas, o reino dos céus está dentro de vós. Ainda que fosse hipócritas, com uma vida fixada no exterior, Jesus disse, olha, aí dentro de ti está a felicidade, é só você procurar. Isso que você está vivendo é alienação, é perversão, é atrapalhação, é perda de tempo. Você é ruim para você, é ruim para o mundo, para a natureza, para os outros homens. Mas o reino está dentro de ti. Essa fala de Jesus dá o sentido de que todos somos divinos e de que não tem pessoa condenada ao mal eternamente. Ela está vivenciando uma situação de maldade, mas na essência ela é bom, ela é boa. E quando ela quiser deixar de ser má, ou atrapalhada, ou disfuncional, ou perdida, ou detida pelos gozos e pelo entorpecimento da tolice das coisas materiais, hipnotizada que estiver, ela pode ir para dentro, fazer o caminho interno. E aí, ela, à medida que vai fazendo, é uma viagem, uma caminhada cada vez mais exuberante, nobre, infinita, no qual a luz há de emergir à medida que nós vamos nos aproximando dessa essência. Que conectado mais com ela, nós começamos
a vitalizar o ego. O ego consegue, como primeiro-ministro, como um ministro, consegue expressar-se através dos seus secretários, até o corpo, para lidar com a natureza e com o mundo. Esse caminho, portanto, é o caminho inadiável que todos devemos fazer, do autoconhecimento. Há necessidade de fazer uma pausa, fechar bem os olhos, porque a dimensão do espírito precisa de recolhimento, de silêncio, como diziam os espíritos, de fazer balanços diários, no qual você vai para dentro e faz, como Allan Kardec recebeu dos espíritos, um estudo de si mesmo, para se perceber, para se conectar com a divindade, naquilo que ele chamou de lei da adoração. Quando eu faço da adoração, usando a prece, um estudo de mim mesmo. Fechando bem os olhos, eu começo a descobrir que tem um mundo interno e de que o mundo externo reflete o meu mundo interno. E por isso há uma desconexão, porque eu não estava apropriado de mim mesmo. Por isso o mundo se me revelava paradoxal, contraditório, ambivalente, ruim, mesmo eu tendo tudo, mas não me tendo, não tinha o mundo. Então é necessário não vencer no mundo, mas vencer o mundo, diria Jesus. Esse mundo é essa contradição que nós vivemos internamente, resistindo em ir para dentro. Então, à medida que vamos para dentro, que vamos nos autoconquistando, que vamos efetivamente fazendo contato com a nossa realidade pujante interna, tudo mais vai para fora de uma forma harmonizada e sequenciada. Por isso Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentada. Ele diz isso quando ele está falando do vestir, do comer, das coisas materiais. Olhai as aves do campo, não trabalham, não guardam celeiro, e o Pai as alimenta. Olhai os lírios, se veste com tanta beleza, com tanto encanto, com tanta pujança, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como algum deles. Ó, homens de pouca fé, por que está preocupado com o que vestir, com o que comer? Não é a vida e o corpo, o alimento e a roupa? Buscai primeiro os reinos dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Olha que beleza de contexto, ele disse essa frase. Quer dizer, quando nós nos apropriamos de nós mesmos, tudo mais é consequência. E aí surge uma coisa bonita, interessante, que a gente não fica contra o mundo não é mal, não é pecaminoso, nada disso. O mundo é um mundo material, nem bom nem mal, depende de como a gente faz, como a gente toca, como a gente usa. Então, quem assumiu a si mesmo, passa a lidar com o mundo de uma forma tranquila, leve, suave, gostosa, porque as suas necessidades não estão aqui exclusivamente. Elas são necessidades aqui que eu atendo por aqui. Ou seja, para comer, eu preciso comer para manter um corpo, e o corpo para me desenvolver na minha inteligência, no meu aprendizado, na minha moralidade, na minha espiritualidade, eu preciso comer. Mas se eu não descubro essa realidade, eu posso transformar a minha vida apenas na glutonaria, na comida. E eu acho que a vida só é boa, e ela se resume a isso, se eu puder ficar apenas no gozo da comida. Então, eu empobreço porque eu crio uma realidade que ela é artificial. E aí eu corro o risco de entrar na obesidade, eu corro o risco de entrar na obesidade mórbida, no sobrepeso. Eu corro o risco de me desconcertar, de fazer ingestão de alimentos e desnecessariamente, começa a contaminar o meu corpo. Por quê? Porque eu estou desconectado da minha realidade primeira. Mas se eu estou conectado com a minha realidade essencial, a realidade externa para me atender, ela fica no lugar. Eu não vou deixar de comer, eu não vou deixar de elogiar o alimento, de saboreá-lo, mas eu não estou preso e prisioneiro dele. Eu não vou deixar de ter sexo para me conectar com Deus, porque sexo é pecado. Não é isso. A sexualidade entra, mas ela não é uma sexualidade só organo-sensorial. Ela é uma sexualidade de um encontro de almas, aonde o gozo físico, ele é uma dimensão da manifestação corpórea que se encaixa
com o êxtase do encontro amoroso de duas pessoas que estão se relacionando. Mas se eu não estou conectado comigo, eu procuro preenchimento na quantidade de experiências sexuais, na multiplicidade, na variedade. E aí eu vou buscando, porque eu não estou conectado. Então eu fico no corpo e no sensório, no corpo e no sensório. Eu esqueci de que tem o prazer, que é real, porque esse se detém só nessa perspectiva, ele fica artificial, compulsivo até. Mas se eu vou e mergulho-me, se eu faço uma imersão, a emersão, ela dá coerência à sexualidade. Então ela entra normal. Uma pessoa que está espiritualizada, que cultiva os bons valores, os bons princípios, ela não abandona o sexo, a esposa, o esposo, porque ela está conectada com Deus, como se Deus fosse contra o processo reprodutivo, o processo da troca de energia, como se fosse contra o gozo, do ponto de vista que a matéria pode proporcionar, mas aquele gozo não é o fim, é meio. Porque sem o gozo, diz os espíritos, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, não haveria o progresso. Então, tudo em a natureza é belo, é sagrado, mas o externo só se transforma nessa perspectiva sagrada se eu, na minha dimensão interior, dou a dimensão real que ele merece, meio. Esse mundo externo deve servir ao espírito, não é o espírito preso ao ego que vai ficar algemado ao mundo externo, porque até a morte é difícil, porque vai adoecendo, começa a entrar em pânico. Vejo a crise agora de pânico, as pessoas entrando em pânico porque pode morrer, porque ela está presa no corpo. E quando desencarna, fica agarrado no corpo. Vai sofrer, às vezes, a desencarnação, porque o corpo é a sua vida, o corpo não é a nossa vida, o nosso corpo é a vida biológica, nós somos espíritos. Quando se vai para dentro, tem-se o instinto de conservação, cuida-se do corpo, mas chega um determinado momento que a gente olha para o corpo e diz, você já deu o que tinha que dar, gratidão, e está chegando a hora. E aí, a desencarnação é um voo, é um desenlace, não é um sofrimento. O morrer não se transforma nessa tragédia do medo. E a morte passa a ser um portal. Então, o caminho para dentro é a busca da nossa realidade que nos conecta com o divino. Porque quanto mais nós mergulhamos internamente, mais conectado com o divino, mais tudo faz sentido para fora. Então, se nós conseguirmos ancorar-nos na nossa realidade interna, o ego se estrutura, e aí ele estrutura os secretários, e aí o corpo reflete esse bem-estar, a energia que rola do processo iluminativo cria circunstâncias de vida adequada, positiva. Eu influencio as pessoas não só pela fala, pela emoção, pela atitude, mas pela energia. A energia, sei que eu diga nada, sei que eu fale nada, onde eu chego, eu contagio com a minha energia. No bem as pessoas, na ternura, na paz, porque eu detenho paz, eu detenho ternura, eu detenho humildade. É um campo que se movimenta comigo, como uma lâmpada que se acende e se irradia. Nós não precisamos fazer o bem para que Deus me compense. Eu não vou negociar com Deus para fazer a caridade aqui, para que Deus me poupe de sofrer, não leve um filho meu, ou não me subtraia de doenças graves, ou que eu fique curado. Não é assim. Isso é um olhar externo. Isso é uma negociação com um Deus medíocre, do ponto de vista da visão do crente, que olha Deus assim. Deus é muito maior e muito grande, e nós conseguimos enxergá-lo quando vamos para dentro. Quando vamos para dentro, aí as coisas se naturalizam. E tudo flui de conformidade como tem que ser. O ser exterior rege o ser egóico, que rege o corpo, as ações, as emoções, os pensamentos, que rege as relações, que entra em contato com a natureza material e com a natureza espiritual, que conecta-se com os bons espíritos de uma forma mais favorável com seu anjo guardião, que ajuda os espíritos inferiores. Veja quanta beleza quando o autoencontro vai se construindo nessa caminhada que vamos fazendo para dentro da busca do reino que se nos habita.
para, em conectando-se com ele, eu possa exteriorizar o meu processo de autoiluminação na manifestação de tudo quanto a luz que eu consegui amealhar consegue espraiar-se na direção, primeiro de mim, das minhas emoções, das minhas sensações, do meu corpo, depois dos meus familiares, e aonde eu me movimento, eu vou comigo. Mas eu não passo mais a viver às custas ilusórias de que a minha vida tem valor em função do que eu tenho, dos títulos que eu acumulei, do poder que eu exerço, das pessoas que eu domino, do cargo que eu tenho, não. Da minha vida não passa a ter esse valor. Ela passa a ter o valor do quanto eu me conectei comigo, conectando-me com Deus. Por isso Jesus nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, num povozinho que era dominado. Os hebreus, os judeus da época, eram dominados. Um povo num pedacinho de terra pequeno. E ali onde ele não tinha onde repousar a cabeça, não tinha um título, não era filho de um rabino, não precisou ir à Grécia, ao imperador romano. Ele foi o homem mais extraordinário, vivendo a simplicidade da conexão com o divino. Eu e o Pai somos uno, conforme a análise interpretativa. Essa conexão fez com que Jesus fosse uma explosão de luz, cuja claridade vem até os nossos dias, fazendo-nos entrever de que a vida é um fenômeno extraordinário. Por isso, abrir bem os olhos, estudar, refletir, analisar, e fechar bem os olhos, meditar, para poder compor a realidade interna que faz sentido para a externa, e para que a nossa alma, conectada com o divino, faça parte da grande sinfonia universal, porque passamos a fazer, conforme os espíritos assinalaram a Kardec, a vontade de Deus, harmonizando-nos com ele, harmônicos com ele, operando em a natureza. É assim que esse movimento de identificação com a divindade é o resultado do caminho para dentro que você, que eu, somos convidados a fazer pelo Espiritismo hoje, em tempo de pandemia e de transição planetária. Gratidão. Vamos para as perguntas. Muito obrigada. Não sei se está dando... Estou ouvindo bem você. Está ouvindo bem? Obrigada. Pela lindíssima palestra, doutora Alberto, muito esclarecedora. Nós já temos algumas perguntas. Uma delas vem da senhora Rose Souza, e ela diz assim: mas nem sempre o sexo é no encontro de almas. E como fica? Essa pessoa tem que retirar o sexo da sua vida? Sexo físico é uma expressão anatomofisiológica. Sexualidade fala da energia que vem da alma. Se não há uma possibilidade de compartilhamento numa união de natureza sexual, para, nessa união, envolvendo um relacionamento saudável, poder se desfrutar de tudo quanto o sexo pode proporcionar numa troca de energia, essa energia, segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, ela pode ser canalizada, como Freud dizia, ela pode ser sublimada. Ou, como diria Roberto Assagioli, ela pode ser transmutada. Então, a energia sexual é uma energia de vida, uma energia co-criadora. Eu posso trocar com alguém e reproduzir corpos, mas eu posso, na impossibilidade de ter alguém comigo, porque estou viúvo, porque estou solteiro, porque a sexualidade
anátomo-fisiológica já foi por causa de uma doença, por causa da idade, eu não deixo de ter energia criativa. E essa energia criativa, que me acompanha, porque ela faz parte da minha alma e que se exterioriza pelo corpo, ela pode não só ser usada genitalizadamente, ela pode ser usada canalizadamente, sublimadamente, transmutadamente. E como se faz isso? Se faz quando eu aloco essa energia criativa no trabalho, na relação com os amigos, na relação do centro espírita. Quando eu estou dando passe, eu estou mexendo com energia criativa. Quando eu estou fazendo um transe de reunião mediúnica, eu estou usando a mesma glândula da sexualidade, que é a pineal, que é a glândula do afloramento da sexualidade, e a glândula da mediunidade. Por isso que transa e transe tem muito a ver com o mesmo conteúdo interno, fisiológico, anatômico, hormonal, que é a glândula pineal. Então, um transe mediúnico, eu estou mexendo com energia sexual, trabalhando a energia sexual canalizada para o chakra coronário, para o chakra frontal, dependendo de que transe mediúnico eu estarei fazendo. Quando eu pego essa energia que está disponível e coloco na ação da caridade, do bem, eu estou transformando uma energia genitalizada, que poderia ser genitalizada, criativamente num outro lugar, gerando bem-estar, cultura, gerando espiritualização. Então, a energia sexual é uma energia que não precisa ser só exercida sexualmente do ponto de vista do aparelho genésico. Até porque o ato de transar não significa que está normal, porque a maioria das pessoas transam, e transam até muito, e estão desconectadas. Por que estão desconectadas? Porque usam a energia apenas visando o mundo exterior e externo. É a sedução, a conquista, às vezes o aproveitamento da bolsa que a pessoa vai proporcionar, porque ela é a pessoa que tem dinheiro, às vezes um alpinismo social. A pessoa está, ou porque ela é só bonita, porque, enfim, ela não está se relacionando com a pessoa, está se relacionando com o corpo. E ela está vivendo a partir de um corpo, numa visão de mundo que é muito do agora, onde as pessoas vivem a vida corpórea. Então, ela pode ter muito sexo, mas não tem gratificação. Não tem plenitude. É um sexo que sempre deixa a vontade de fazer mais, porque ele não plenifica. Como se você estivesse tomando água salgada para descedentar a sede. Quanto mais você faz, mais você tem. E por isso aí você não consegue. Aí você aumenta o número de parceiros, você dá à sexualidade um apimentamento, às vezes tão exótico que fica anormal. Você busca introduzir substâncias químicas, porque já o sexo por si só também não está dando conta. Faz sexo em grupo. Aí fica uma loucura. E está exercendo sexo, mas está disfuncional. Então, não é exercer o sexo que nos dá normalidade. É como eu estou exercendo a energia sexual do interior para o exterior. Pode ser com alguém, do ponto de vista de uma relação romântica, amorosa, e pode ser com alguém do ponto de vista da criança que eu atendo, do velho que eu cuido, pode ser do trabalho que eu exerço, pode ser do grupo de amigos, aonde a energia ela comparece não através do genital, mas através da alma que usa as outras expressões possíveis do ser, através da qual ela cocria. Por isso o espírito André Luiz e Emmanuel, os dois espíritos falam a mesma expressão, de que nós, quando não dispomos de alguém para a comunhão afetiva sexual, podemos transmutar essa energia canalizando-o para os bens da cultura, da arte, da assistência social, do bem, do belo. Então, e quando a gente faz isso, a gente está mais normal do que aquele que só exerce o sexo corpóreo, no qual o outro é apenas um cúmplice de uma interação momentânea, circunstancial, porque a pessoa está perdida de si mesmo
vivendo o mundo exterior em detrimento do mundo interior, ou desconhecendo o mundo interior. Ela nunca foi para dentro dela mesma. Muito bom, muito obrigada, doutor Alberto. Nossa próxima pergunta é da senhora Vera Leal. Doutor Alberto, como vencer a autovitimização que nos impede de fazer esse caminho para dentro? A vitimização? A autovitimização. Ah, sim. Sim, a autovitimização é um desconhecimento de si próprio e da sua autonomia e da sua responsabilidade. É um mecanismo de defesa empobrecido, onde eu, para não lidar com o meu sofrimento, eu começo a acusar os outros. Então, tudo que acontece comigo de ruim, culpado é o coronavírus, é o frio, é a minha mãe, é o meu pai, são os obsessores. A pessoa, ela sempre busca fora a motivação do seu sofrimento. Ela é sempre vítima. Sabe aquela coisa de, ó Deus, ó sol, ó chuva, isso não vai dar certo? Lá, a hiena, a metáfora da hiena, isso não vai dar certo. É essa postura, é a pessoa que está sempre olhando o pior que alcança, não é que alcança os outros. Ela nunca faz mal a ninguém, ela é sempre vítima. Isso é um processo muito difícil de lidar, porque a pessoa, ela se desempodera da capacidade de poder gerir a própria vida, porque ela é sempre vítima. Se ela é vítima, o outro que é culpado. Ela não é assim porque ela escolheu ser assim, ela é assim porque a mãe fez assim, porque o pai fez assim, porque o chefe faz assim, porque a vida fez assim, porque os obsessores não dão paz para ela. Ela não tem paz, não é feliz, não consegue nada na vida, porque sempre o mundo externo determina que a vida dela seja essa precariedade. Portanto, quando ela fica nesse lugar, ela não faz força para mudar, porque é como se ela não fosse responsável. Isso é um movimento infantil de autoalienação de si mesmo, do seu poder transformador, da sua autonomia, do seu alto valor. E é difícil a pessoa acordar para que ela possa sair desse lugar. A maioria de nós faz isso, mas faz isso assim mais ou menos circunstancialmente, que sempre a gente acusa o outro. Não, eu estou sofrendo, mas porque fulano, a gente assume uma parte, mas joga mais para o fulano. A autovitimização como complexo é alguém que tudo joga no outro. E aí você fica com muita dificuldade, porque ela não abre espaço para poder dizer o que é que eu posso fazer para mudar, porque ela parece que não precisa fazer nada. Os outros é que têm que mudar. A Terra tem que mudar. Deus tem que mudar. Não sei onde é que Deus está, que não vê isso, a pessoa que se autovitima. Até Deus ela mete nesse angu. Então é um problema muito grave de desamor. A pessoa não foi para dentro de si mesmo o suficiente para perceber de que nós somos o sujeito da nossa história. Como Jesus diria, a cada um segundo as suas obras. A lei de causa e efeito, ela nos dá de volta o que damos para ela. A vida é um efeito eco. Não temos da vida senão aquilo que nós projetamos na vida. Se estamos alienados, vem a alienação. Se estamos conectados, vem a conexão. Se eu dou 5, vem 5, e às vezes com juros. Mas a gente ainda aguarda, às vezes, do movimento cristão disfuncional. Eu ainda aguardo o Salvador vir me salvar. Então, se o Salvador não vier me salvar, porque eu não vou me salvar, quem me salvar é o Salvador. Então, até Jesus a gente coloca nesse lugar, reforçando a minha inércia, o meu descompromisso com a minha transformação. Isso é ruim demais, gente. Quando eu vejo os cristãos jogarem tudo na costa de Jesus, eu vou dar um exemplo para mostrar essa situação de uma senhora que eu atendia no Jardim das Oliveiras, que é a instituição que a gente participa na periferia de Belém, e ela tinha se fumado, ela não fumou os cigarros, ela se fumou, estava com efizema pulmonar, ela não conseguia respirar direito, então ela ficava internando, dava oxigênio, ela melhorava um pouquinho e tudo, mas saía e voltava a ter insuficiência respiratória, porque ela lesou o pulmão dela com o cigarro. Lesou, fez enfisema pulmonar. E aí ela estava comigo e eu estava explicando o que é que tinha acontecido, como é que era a dificuldade dela poder encontrar aquilo que ela buscava, que ela poder viver uma vida normal. Não, ela vivia dependente do hospital. E é assim progressivamente com a idade. E lá pelas tantas, ela disse assim, não, doutor, eu já botei nas mãos de Jesus.
e nas mãos de Deus. Eles vão resolver. Quer dizer, eu fumo e o outro que tem que resolver a minha encrenca. Então não é assim. Não tem nada de graça. Você, para me ouvir aí que está sentado, está gastando energia, oxigênio para poder manter a musculatura de pé, sentado, ou em pé, ou deitado, se você estiver me assistindo deitado. Tem que respirar. Você parar de respirar, você deixa de oxigenar, deixa de colocar energia, pronto, acabou. Você não consegue, vai desmaiar, vai desencarnar. Então, nada é de graça. A interpretação da fala de Paulo ficou a serviço da minha acomodação. Então, eu fico esperando uma graça divina, um milagre, porque Deus vai fazer um milagre para mim. Ele não vai fazer um milagre para me conscientizar de que eu tenho que transformar a minha vida. Ele vai resolver a minha encrenca. Vai curar meu coisa, vai curar meu câncer, vai curar meu enfisema, vai me fazer eu ganhar dinheiro. Por isso que as igrejas cristãs, elas são exploradas pelos exploradores da fé, porque eles anunciam que Jesus vai dar. E aí a pessoa vai lá para receber. Ela não vai para encontrar Deus, ela vai para negociar, comercializar com Deus. Aí ela dá o dinheirinho dela para o explorador, que está explorando ela, esperando que venha de graça uns juros que banco algum dá ou que ninguém dá. Ela não sabe que ela está sendo explorada. E não sabe de que Deus nos dá de mão cheia, nós somos mordomos, é que nós não aproveitamos. As condições para que a gente seja feliz estão todas na nossa mão. Mas a gente se perdeu da gente, vive o mundo externo, não foi para dentro, aí quer que Deus resolva a nossa encrenca. Aí não nada dá certo. Aí a gente acusa Deus, briga com Deus, perde a fé, briga com os santos, briga com os espíritos, briga com os parentes, porque eles não me resolvem o problema, porque eu fico esperando a graça, o milagre cair do céu. Do céu cai chuva, granizo, mas dinheiro não cai do céu. Não cai do céu um remédio para curar você. Não cai do céu, de modo algum, aquilo que venha legitimar a sua viciação e a sua auto-vitimização. Excelente, doutor Alberto. Adriana tem a próxima pergunta. Sempre vê do Facebook, Murilo Soranzo, certo? Usaram atualmente racismo, preconceito. A voz da Adriana parece dos robôs, eu não ouvi nada. A voz da Adriana. Está robotizada. Está robotizada. Tá com interferência. Está uma voz fantasmagórica. Quer tentar novamente, Adriana? Eu acho que é aquele negocinho que ela tem, o iPod. Que ela não deve usar. Que eu acho que deve estar dando interferência, na minha experiência. Está aqui a questão. Doutor Alberto, do nosso amigo Murilo Soranzo. Doutor Alberto, esse paraense nos Estados Unidos te agradece imensamente pelos teus ensinamentos. Os eventos que se destacam atualmente, Covid, o racismo, o preconceito, nos chamam para viver no mundo. Como que podemos falar de perdão, de resiliência, de paciência, de amor para com nossos irmãos em dor, sem parecer out of touch, que é fora da realidade, sem ter o medo de ofender? Isso é uma questão de respeitar a liberdade e o livre-arbítrio do nosso próximo? Como navegar isso? Como vivemos muito no mundo externo, nós estamos tendo as dificuldades que estamos tendo no mundo. Ainda hoje eu dizia assim, se um amigo me telefonasse em dezembro e dissesse assim, olha, vou mandar em janeiro um vírus daqui da China e ele vai te alcançar lá em Belém até julho. É inimaginável, porque em Belém do Pará e no Brasil de um modo geral, quando a gente queria mandar uma pessoa para bem longe, para não vê-la mais, a gente vai para a China, porque a China era um lugar que ninguém imaginava onde ficava, de tão longe que é do outro lado do mundo.
Esse vírus, em 5 meses, chegou em Belém. E ele não veio empacotado dentro do avião. Ele veio. Então, nós fazemos um movimento de quebra de paradigma. Um negocinho que nem vive sozinho, ele só vive no meio das células, ele precisa das células para se multiplicar. Não é enxergável, nem a microscópio, só com microscopia eletrônica. É insignificante. Parou a Terra, silenciou os países, fez-nos recolher para dentro das casas. Então, nós estamos no movimento de espiritualidade, porque não é possível que uma coisa tão insignificante, tão imperceptível, tão pequena, seja capaz de viajar o mundo e vai contaminar provavelmente 85% das pessoas no mundo, salvo aquelas que vivem nas ilhas, dando uma dimensão do que é a matéria e o que é a espiritualidade. Porque o vírus está na dimensão que vai caminhando nessa direção do imaterial. Ele está nessa dimensão, ele vai diminuindo de tamanho. Então, nós precisamos reformatar o conceito de mundo. Sair do paradigma materialista que já deu o que tinha que dar. E sem negar a matéria, transcendermos por um paradigma espiritualista para observarmos a vida do espiritual para o material, dando o material a condição que ele precisa. E nessa espiritualização, na perspectiva espírita, ela ganha um outro colorido, porque a gente inclui as leis da vida que envolvem a reencarnação. Então, por exemplo, o racismo, ele não faz o menor sentido do ponto de vista reencarnacionista. Porque nós não somos negro, nem branco, nem amarelo. Nós somos espírito, estamos negro. Para reencarnar na próxima como amarelo, homem para reencarnar como mulher, ou como um índio, ou como... Nós estamos, a qualquer momento, podemos nos vestir mudando de gênero, mudando de etnia, mudando de costume, mudando de país, mudando de cor. Basta desencarnar, daqui a um tempinho a gente já está lá no outro lugar. Judeu pode reencarnar como palestino pode reencarnar como judeu. Então, eu quero dizer que o olhar o mundo material, ele nos encarcera. Porque a gente acha que as pessoas são altas, baixas, pretas, brancas, negras, né? E elas não são, elas estão. Elas estão. Esse olhar nos dá a dimensão que somos espíritos, nem homem nem mulher, somos espíritos. Isso revoluciona a questão do preconceito, porque já não temos que brigar quem é mais, quem é menos. Porque não faz o menor sentido nos fixarmos dentro de uma perspectiva de defender um time de futebol, uma cor, um gênero, não faz o menor sentido. Se nós nos olharmos nessa perspectiva, nós vamos chegar à conclusão que nós somos irmãos. E de que a pessoa que é meu inimiga hoje, ela pode ser meu filho amanhã, pode ser meu par amanhã. O torcedor de um time pode reencarnar numa família do torcedor do outro. E pior que vai torcer do mesmo jeito. Às avessas, no fanatismo. Se houver fanatismo. Então, esse olhar de espírito, por isso que o espírito Emmanuel diz através de Francisco Cândido Xavier, na introdução do livro Nosso Lar, o mundo precisa de espiritualismo e de espiritismo, mas precisa muito mais de espiritualidade. Dando o sentido de que o mundo precisa. Nós precisamos sair do cárcere do materialismo, que é essa análise que eu fiz exterior, que nos empareda com fronteiras, de que o país pode mais, pode menos, em continentes, em etnias, em raças, enfim, em religiões, criando os homens-bombas, por exemplo. Então, esse outro olhar da espiritualidade, ela nos desconecta. E nós precisamos, à luz do espiritismo, mais além, dentro da espiritualidade, vermos-nos
de que nós estamos no lugar certo, com a pele certa, com o gênero certo, de que não está nada errado, e de que se tem alguma incongruência, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e ver pelo que eu nasci nesse lugar, não nasci no outro, nasci com esse corpo, nasci o outro, nasci sem um pedaço do corpo, sem uma perna, cego de nascença, pelo que nasci sem um pedaço do anencéfalo, do encéfalo, como um anencéfalo, pelo que o Espiritismo nos vem e nos dá esses elementos, analisando de dentro para fora, do espírito para o corpo, da alma, que tem várias experiências egóicas e se atrapalha, e repercute, reverbera nos outros corpos, na composição dos outros egos. E como ela se atrapalha, junto com elas, aqueles que se atrapalham vão com ela, na atrapalhação para juntos resgatarem-se. E do mesmo jeito, porque tem gente que tem sorte, dá tudo certo no amor, na saúde, no dinheiro. A gente fica pensando, né? São pessoas tranquilas, elas não fazem esforço nenhum. Elas estão conectadas e elas vêm caminhando e fazendo escolhas sempre harmônicas, sem lesar a ninguém. Estão conectadas. Então elas reencarnam, tudo flui para elas. Mas você vê que elas não são prisioneiras. Elas não têm essas encrencas que nós temos, a maioria de nós na Terra temos. Essas esquisitices, achando que tem gente mais nobre, menos nobre, tem gente que é real, tem gente que é plebeia. Não existe isso. Existe como conceito social, e às vezes atrapalhado. De que as classes somos nós quem criamos, não foi Deus, diz os espíritos a Kardec. E essas almas que se alinharam, tudo dá certo. Eu vi outro dia um cidadão, porque a gente diz assim, encontrar a minha alma gêmea é a coisa mais difícil. Na figuração de alguém muito afinado, porque não existe ninguém metade de ninguém. Então eu conheci um cidadão, ele tinha uma esposa adorável, uma mulher, imagine uma mulher assim, legal. Era mais do que você está imaginando. Tão boa que ela era. Deu-lhes filhos legais. Você imagina uma mulher não ter sogra, porque a sogra era apaixonada por ela, era assim. Essa mulher morreu. Então você imagina que é uma tragédia, né? Menos de 6 meses ele encontrou uma outra mulher igual à primeira no sentido de performance, não é igual físico, de performance, tão genial, legal, entre aspas, perfeita quanto a primeira. Quando ela ficou e começou a se relacionar com ele, a família toda dele reagiu, porque a outra era sagrada. E essazinha que chegou era tão sagrada quanto a primeira, que botou quente, foi lá, se colocou. E aí ele me diz assim, doutor Berto, assim, eu e ele, sozinho, pior que ela é tão boa quanto a outra. A minha família teve que engolir e hoje gosta tanto dela quanto da outra. O cara conseguiu 2 mulheres na mesma vida. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? O cara está afinado aí, ele está na boa, ele flui. Aí a gente podia já perdeu, teve, por isso que perdeu. Não, veio uma outra. Então, é merecimento. Tem gente que as coisas chegam para... né? Merecimento. A gente tem da vida o que a gente dá para a vida. Nada está fora de Deus, e cada um segundo as suas obras, na fala de Jesus. Mas a gente é atrapalhado, aí a gente cria essa coisa de racismo, esses absurdos que vocês estão vivendo aí, que todo mundo está vivendo, porque ninguém consegue deixar de viver, né? Hoje eu postei no meu Instagram, né? A minha postagem foi tudo escuro, até a minha irmã grifou, sabendo o que tinha acontecido. Aí eu disse, não, é que o Pelé e o Neymar me imitaram, porque ele também, depois eu soube que eles postaram a mesma coisa. Na verdade, eu vi a minha sobrinha postar o negro, aí eu digo, que coisa maravilhosa. Eu não sei fazer um coração negro, eu ia fazer um coração negro, assim, que eu vi também, mas eu não sei fazer. Aí eu peguei, postei aquele negócio tudo escuro lá, e fiz lá uma fala da minha postagem, que não tem nada, é tudo escuro. E comecei a minha fala dizendo assim, nós nos esquecemos de que cor é o traje de gala. O traje de gala é negro, é preto. E fui fazendo umas reflexões.
Não precisava num mundo que tem espiritualidade, ou que tem reencarnação, digo nem espiritual, reencarnação. Mas, infelizmente, nós estamos tão pobrezinhos de consciência, estamos tão no mundo aqui, sem ir para cá, para dentro, tantos olhos abertos que a gente enxerga. Aliás, hoje, se você disser qualquer palavra aqui no Brasil, você corre o risco de ser enquadrado. Eu, quando vou dizer que a situação... Dizia-se, né? Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e eu disse assim, não, a Idade Média foi um período negro na humanidade. Ela deu um murro na mesa. Preconceito! Eu até me assustei, como se ela tivesse incorporado. Ela era uma pessoa líder do movimento negro no Pará, e, de fato, a palavra é preconceito, mas eu não disse com preconceito. Eu fiquei assustado, porque ela deu um... É preconceito! Eu digo, é preconceito. Mas se eu disser que deu um branco e eu esqueci, é preconceito também contra os brancos. Você percebeu? Então você não pode dizer nada hoje em dia, mas porque vive no mundo externo da matéria. Olha, preconceito, preconceito, preconceito. Eu não estou negando que há preconceito contra os negros, contra os pobres, contra as minorias, que isso existe. Que a maioria sempre domina e explora as minorias de poder. Né? Nos Estados Unidos, os negros são quantitativo menos e qualitativo menos. No Brasil, ao contrário. Nós temos mais negros do que brancos, mas eles não têm poder que os brancos têm. Nos Estados Unidos, é pior, porque os negros são menor número e são desqualificados ainda. Mas tudo isso por conta dessa visão do mundo externo. Então, a pergunta do nosso amigo faz todo sentido. E a gente tem que mudar a cultura, saindo desse paradigma materialista que o mundo está nos oferecendo ainda agonizante, para o paradigma espiritualista que vai renovar a Terra. Excelente, querido Alberto. Nós temos tempo para mais uma pergunta? Sim, temos. Nós vamos até 12h e 5h da manhã hoje. Eu estou incorporado. Excelente. Então, temos mais perguntas aqui. A senhora Deise Maria Maia de Faria pergunta: como fazemos para essa busca interior ser menos dolorida? Não tem como não ser dolorida. E você perguntou bem, Deise, pode ser menos dolorida. Se a gente não demorar tanto a fazê-lo, ou fazer a busca, ela é necessário ser feita, porque a gente tem que enfrentar as nossas sombras. A boa notícia é que depois de cada dor, nasce um filho. Depois de cada sombra desfeita, vem uma virtude, vem uma potência da alma. Tudo que há em nós, que encrenca, é uma dor que vira dom quando eu resolvo. Em toda dor tem um dom. Então, não temamos o autoenfrentamento. É a única batalha que a gente não pode se negar a fazer. Vá para dentro de você. Cada inimigo, entre aspas, que você resolver, é um amigo fiel que vai fazer parte da sua vida. Cada espaço que está ali, ocioso na tua vida, será um espaço de riqueza. É como se fosse... Pastorino usa uma metáfora, através de Divaldo Franco, numa das suas páginas. É como se fosse uma semente. Para que a semente possa germinar, ela precisa romper com a carapaça. Esse rompimento dói, mas dói para ter vida. Então nós vamos fazer muitos partos, homens e mulheres, quando vamos fazer esse caminho para dentro. Não temamos as dores, porque as dores significam que ali tem um espaço, uma gestação, tem um filho para nascer ali, dentro de nós mesmos. Então, podemos tornar menos dolorosos se fizermos esse trabalho já. Se não adiar, porque adiamos tanto, às vezes, várias vidas, e nós acumulamos muitas dores, aí fica complicado, aí dói muito. Aí a dor já não é só dor do aprendizado, é dor do reaprendizado. Não é só uma dor provacional, é uma dor expiatória. Tem uma outra característica. Mas mesmo expiatória,
ela é expiatória para a gente aprender. Depois que a gente aprende, sofri tanto, mas aprendi. Não precisava sofrer tanto, mas negligenciei, me rebelei. Então, eu queria convidar aos nossos irmãos a fazer essa viagem para dentro, independente da dor. Viu, Deise? Excelente, querido Alberto. E nós, então, temos a última pergunta. Essa... A Adriana, coitadinha Adriana, ficou com a voz de Frankenstein, Adriana. Então, nós acho que temos que marcar uma próxima palestra para a Adriana conseguir fazer as perguntas dela. A nossa última pergunta vem do Lino Júnior. Doutor Almeida, como fazemos para facilitar a transição do enfoque da nossa atenção da realidade externa para a realidade interna, de forma a transformar o que se exterioriza de nós e se materializa no mundo exterior? Preciso repetir? Não. O nosso Lino, que me deu guarida quando estive em Chicago, faz uma pergunta muito pertinente. Nós precisamos ter mais atenção, outros olhares para nós mesmos. E o nosso olhar para o autoconhecimento, a fim de que aquilo que está dentro da gente possa mudar e o exterior reflita, é um olhar de compaixão, de auto-amor. Não existe transformação se não houver auto-amor. O auto-amor é a pedra de toque de alguém que cuida de si mesmo. Tem um olhar diferenciado para si próprio, de compaixão. Faz um movimento de autoacolhimento, de autocuidado. Reconhece que aquilo não está bem, não está bom. Valida de que houve um ensaio que não foi legal, que foi equivocado e que gerou muita dor na gente ou em alguém. E faz o movimento, portanto, de autoacolhimento para poder fazer, e de autoaceitação, para poder fazer, através da autocompreensão, a autotransformação. Então, para chegar na transformação, onde a gente vai mudar a negatividade em positividade, nós precisamos fazer esse caminho. Nos dispor num caminho de amor, de auto-amor. É olhar para a gente com compaixão, fazer contato, acolher, entender a nossa dinâmica pelo que a gente se equivocou, aceitar, para então poder fazer a operação transformadora. Esse caminho a gente chama auto-amor. Auto-amor é todo um trabalho de ir para dentro, onde você dá cada passo, é uma avenida, onde cada passo tem um nome. O primeiro passo é olhar, o segundo passo é compaixão, o terceiro passo é acolhimento, o quarto passo é validação, o quinto passo é aceitação, o sexto passo é compreensão, e o outro passo é transformação. A transformação é a culminância do auto-amor, que é a pedra de toque para a qual Allan Kardec nos assinala em O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos caracteriza. Transformação, mudança. Não é mudar os outros, é mudar-nos. E quando a gente se muda, quando a gente se modifica, porque o nosso compromisso no Espiritismo é a gente se mudar, não é mudar ninguém. Não é salvar ninguém, é a gente se salvar. Porque quando a gente se transforma no movimento autolibertador pela caridade, você passa a espraiar amor para os outros. O amor ao próximo é decorrente. Ele se expressa em a natureza, ele se expressa cosmicamente. É a luz que você acende, quando você acende e vai para tudo quanto é lugar. Para todas as pessoas. Não é para alguma pessoa, é para todas as pessoas. Não é apenas um amor romântico de alguém que você vai amar perdidamente. Não, é o amor que você se achou nele e agora você vai amar. Ama o porteiro, ama o viandante, ama um homem que robilece, ama o pai, ama o avô atrapalhado,
ama o vizinho que não cumprimenta ninguém, vai amando. E você ama cada um ecologicamente, sem violentar ninguém. Então, o caminho, Carolino, é do alto amor, que Jesus evocou da tradição de Moisés já há mais de 1000 anos antes dele. E já estamos 2000 anos depois de Jesus e ainda estamos com dificuldade de fazer esse movimento de autoapropriação. Mas eu penso que no Espiritismo nós já conseguimos enxergar esse mundo externo e estamos nessa viagem para dentro de autoempoderamento, de autoestima, de autoamor, para estabelecermos aí inumeráveis transformações que nós precisamos fazer, que já deveríamos ter feito, mas sem culpa. O melhor momento agora é o agora. E podemos fazer hoje. Cada pequeno passo que a gente dê, nós precisamos celebrar. Não é importante a chegada, é importante o passo que a gente deu. Não é significativo o que ficou para trás, que ainda vai vir como consequência. O que é importante é o que eu estou construindo hoje. Se eu fizer isso no aqui e no agora, fazendo o meu melhor no aqui e no agora, eu estou no processo autolibertário. Eu estou em dia comigo mesmo. Eu estou fazendo o que o Espiritismo me chama, conectado com o reino, amando-me. Quem assim se ama, ama universalmente aqueles que se lhe circundam, ama a natureza, respeita as coisas, respeita o mundo material e vive ordenadamente, serenamente, pacificamente e plenamente. Esse é o convite que o Espiritismo nos faz. Um abraço aos internautas, meu carinho a todos que tiveram a paciência de nos virem até agora e a certeza de que nós vamos continuar cúmplices nessa grande caminhada que é de nos encontrarmos a nós mesmos para nos encontrarmos uns com os outros. Que maravilha, querido Dr. Alberto. Muito obrigada uma vez mais por estar aqui conosco, nos iluminando, nos encorajando a seguir o nosso próprio caminho para dentro, fazer essa nossa jornada de crescimento, para que possamos todos sair daqui um pouco melhor do que chegamos. Acho que esse é o objetivo. Muito obrigada uma vez mais, já ficamos saudosos, aguardando a próxima oportunidade. E eu gostaria de dizer ainda, eu fiquei tão emocionada no início, que eu esqueci de seguir o roteirinho. Esqueci nós íamos mostrar um videozinho sobre o Jardim das Oliveiras, esse trabalho maravilhoso, mas nós gostaríamos de, uma vez mais, nós colocamos nas mensagens, mas de pedir aos nossos irmãos, às nossas irmãs espíritas, que possam contribuir com essa causa maravilhosa que é o Jardim das Oliveiras, atendendo as famílias na periferia de Belém, para conhecer melhor o trabalho, jardimdasoliveiras.net, é isso, doutor Alberto? É o Jardineiro Net, que é uma plataforma que detém recursos, conteúdos que, em sendo assinada, www.jardineiro.net. É uma plataforma que dá acesso a conteúdos variados, onde a pessoa, ao assiná-la, se beneficia com o conteúdo e, ao assiná-la, o recurso ele é direcionado para o Jardim das Oliveiras, para atendimento das famílias vulneráveis. Então, é uma plataforma onde ela tem esse objetivo. Aliás, amanhã nós estamos chamando os internautas para participarem do lançamento de mais uma imersão. Tem vários programas nessa plataforma, e dentre eles tem um programa chamado Imersão Reflexiva. A gente escolhe um tema e aprofunda esse tema.
Então, a primeira imersão foi sobre vida conjugal. Nós temos aproximadamente 8 horas de estudo aprofundando vida conjugal. Então, quem casou e deu certo, mas pode ter problema, quem teve problema e quer casar e dar certo, quem já separou, quem quer recasar, quem ficou viúvo, quem namora, de qualquer jeito, você encontra nessa plataforma a análise, desde o namoro, a casamento, separação, até recasamento na mesma vida. Sobre casamento, é a primeira imersão. E amanhã nós estamos lançando a segunda imersão, que é menos ansiedade e mais serenidade. Aí já é um outro colega, é um psiquiatra, Leonardo Machado, que estará conduziu essa imersão, que é um dos programas que conta lá dentro do Jardineiro Net. Nós estamos lançando amanhã. Aqueles que tiverem interesse em se aprofundar em vários conteúdos, eles estão lá. E eu dei o exemplo da imersão reflexiva, porque é interessante, porque é o aprofundamento de um tema. Você se beneficia e beneficia o Jardim das Oliveiras. Muito obrigada. E, doutor Alberto, nós gostaríamos de pedir para que o senhor fizesse a nossa prece de encerramento. Pois não. Por gentileza. Muito obrigada. Pai de amor, enquanto o mundo experimenta as dores que se multiplicam nas desencarnações, através das enfermidades que a pandemia trouxe, minando os países, enquanto o mundo vive o sectarismo do racismo, da violência, do preconceito, da agressividade contra as minorias, enquanto o mundo experimenta desigualdade social extrema, gerando miséria e desamparo socioeconômico para muitos dos teus filhos, nossos irmãos. Enquanto o mundo celebra a vitória da tecnologia, mas contabiliza o número de suicídios que se multiplicam na Terra, como nunca foi visto entre jovens, crianças. Enquanto o mundo, Pai querido, apresenta um alto índice de adoecimento mental, como se a humanidade tivesse perdido o rumo e o enlouquecimento se transformasse numa epidemia, nós nos voltamos para Ti rogando misericórdia, para que possamos ser um agente da saúde, da minimização das disparidades sociais, da eliminação do preconceito, do estabelecimento da paz nos corações atormentados, da possibilidade de sermos veículos para levar a saúde transcendente e espiritual àqueles que experimentam um luto. Misericórdia, Pai amorável e bom, para o nosso planeta em transformação, para que as nossas vidas possam ser um repositório de recursos que Tu possas contar para diminuir a sombra e acender a luz através do Evangelho de Jesus, que, trazido na perspectiva espírita, nos oportuniza essa sintonia contigo e a capacidade de poder estabelecer na Terra uma cota de claridade ou uma migalha para clarear e eliminar a fome de paz de quantos caminham conosco, perto ou longe.
Ó Pai querido, sê conosco nessa viagem para dentro, para que em nos encontrando, te encontraremos, e te encontrando num encontro que é a formosura que possamos almejar máxima, nós haveremos de encontrar todos aqueles com os quais temos pendências, dificuldades, problemas, caminhando na terra. Sê conosco, Pai amorável e bom, despede-nos em paz, guardando-nos na tua sublime ternura. Seja. Muito obrigada. Receba Obrigado. gratidão. Nosso grande abraço. Obrigado, Dani. Obrigado, Adriana. Obrigado aos amigos todos de Chicago. Até a próxima. Até a próxima, querido. Obrigada, queridos amigos. Boa noite a todos.